Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickmann, sou colega psiquiatra, sou coordenador do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética e hoje eu estou dando continuidade para o terceiro dia do highlight do Congresso Brasileiro de Psiquiatria aqui na cidade do Rio de Janeiro, 2019. Antes de mais nada, eu queria agradecer a generosa contribuição dos doutores Alexei Gil, da Júlia Grossi, do Lucas Machado Sanches, da Marina Toscano, da Olicélia Poncioni, do Alexandre Locks e do Bruno Vettori, na contribuição da revisão dos highlights daquilo que foi mais importante que eles vimos no dia de hoje. Claro que são muitas aulas, não dá para ver tudo, então aquilo que a gente escolheu a gente vai trazer os dados mais importantes. Então vamos lá, falando primeiro da nota de depressão refratária da aula do professor Acioli, um professor muito querido, em que ele fala dos aspectos físicos da depressão refratária, algumas questões neuroanatômicas, atrofia de mesolímbico, núcleos da base, alguns dados reportados, a questão do prejuízo de plasticidade, a questão do BDNF proporcional tanto à gravidade quanto ao tempo de doença, por isso que é importante o tratamento precoce e bastante efetivo nesses casos. Alguns exames que podem ser úteis, então os exames gerais, os eletrólicos, a parte hepática, renal, lipidograma, etc. Seria importante, como existe nos Estados Unidos, depois a professora Juliana Bankowski em outra aula falou, eventualmente da realização dos níveis séricos, que são comuns em alguns lugares e infelizmente aqui no Brasil fica o nosso pedido para os laboratórios para realizarem níveis séricos de medicação aqui no Brasil. O prejuízo de também os exames de eletrocardiograma, exames toxicológicos, polissonografia, a questão do sono foi muito falada aqui no Congresso, eletroencefalograma, PCR, os hormônios sexuais, o cortisol, paratormônio, a avaliação de vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, todos eles podem dar dados a mais. Então, várias estratégias, para responder, aumentar a dose precocemente, no máximo nas primeiras 4 semanas, se não tiver melhora nas 2 primeiras, para tentar já uma melhora um pouco mais rápida, combinação de antidepressivos, potencialização com antipsicóticos e lítio, troca e a eletroconvulsoterapia, ou seja, tem que se saber fazer eletroconvulsoterapia. Então a gente tem várias questões de potencialização, o que mais se falou aqui no Congresso realmente é da cetamina, envolvendo as questões glutamatérgicas, os antipsicóticos, psicoterapia, a mirtazapina, mas que acaba sendo talvez supervalorizado o papel dela. Na hora dos nutracêuticos, o professor Acioli colocou que não há evidências na depressão refratária, que o ômega 3 ele teria uma utilidade na depressão não resistente, que a vitamina D e o SAMe na depressão também só não resistente, o zinco, folato, triptofano, vitamina C sem evidências, estimulação magnética transcraniana era eficaz, mas com pouco efeito, a ECT é muito mais eficaz, que a ECT com ou sem antidepressivos era indiferente, que a privação de sono era eficaz, mas é pouco prática, a taxa de resposta no primeiro dia de 57% e no 14º de 48%, que a psicoterapia era especialmente eficaz em transtornos de personalidade e sempre normalmente associada ao antidepressivo. Então essas questões todas foram levantadas, alguns novos tratamentos, que eu também falei numa aula de ontem, que é buprenorfina, samidorfan, óxido nitroso, psilocibina, mas tomar cuidado que o efeito era pequeno, muito risco. Se falou dos agentes GABAérgicos, a brexanolona, o GABA-A, que é o metabólico da progesterona. Como derivado da progesterona, ele foi aprovado na depressão pós-parto. O problema é o uso EV, internação por 2 meses, efeitos adversos, etc. e um custo de 130 mil. Enquanto o SAD 217 é uma nossa grande esperança, aí um mecanismo de administração VO na fase 3. Então lembrar aí da cetamina, da esquetamina, das funções glutamatérgicas, a possibilidade da memantina, a traxoprodil, a esquetamina subcutânea e que a esquetamina parecia em alguns estudos ter até uma melhor resposta do que o ECT. Essa foi uma aula bastante importante, por isso que eu dei uns highlights maiores aqui para vocês. Na aula de resiliência, suicídio, perguntando como vão os estudantes de medicina e os médicos, o professor Eduardo Birman mostrou um estudo em grupo de Petrópolis,
Petrópolis, com N de 150, em que foram aplicados aqueles rastreios de depressão, o PHQ-9, a escala de OMS para uso de álcool e drogas, a ASSIST, escalas de qualidade e satisfação de vida, e encontrou que 69% dos estudantes tinham depressão, um dado alarmante, 21% desses com ideação suicida em algum momento. Elencou várias possíveis causas, o burnout, a onipotência, o abuso de álcool, drogas. Depois a doutora Corina Malter falou sobre o suicídio nos profissionais de primeira resposta, que seriam aqueles que lidam diretamente nos cenários de suicídios, que são os bombeiros, os policiais, os socorristas. Há poucos estudos, em todos esses os profissionais relatados tinham mais risco de suicídio do que a população em geral, voltando igual para o nosso meio dos meios médicos. Falou da necessidade da pós-venção, naqueles sobreviventes familiares ou nesses profissionais, trabalhando tanto o luto para reduzir o risco neles. E aí o Dr. Tiago Nunes, que é psiquiatra e monge budista, falou sobre a resiliência nos estudantes de medicina. Segundo ele, ser resiliente é se adaptar sem tanto sofrimento. Mandou todo mundo fazer terapia para tratar a parte borderline que existe em cada um de nós. Na mesa redonda 19, cirurgia bariátrica numa nova fronteira para atendimento psiquiátrico, o resumo dela é que haveria uma maior prevalência de quadros psiquiátricos em pacientes obesos, e esses quadros psiquiátricos poderiam levar à alteração cognitiva, função executiva. Alguns estudos sugerem que a cirurgia bariátrica poderia melhorar a capacidade cognitiva, porém, a maior parte desses estudos é feito pelo mesmo grupo de pesquisadores e com os mesmos pacientes. Então, o desfecho quanto à cognição ainda é incerto. Que o quadro de compulsão alimentar parece declinar até os 12 meses do pós-operatório desses pacientes. Já na mesa redonda 57, o professor Laux, que está ajudando aqui também, ele participou. O resumo de que foi falado de novos quadros alimentares, as categorias. Então aí falamos da ortorexia, da vigorexia, da diabulimia e da druncorexia. Quanto ao tratamento farmacológico de transtornos alimentares, foi falado das medicações que teriam um efeito parcial e que caso houvesse comorbidade, que deveria ser voltado para este quadro. Não há um tratamento específico para anorexia e a importância fundamental da terapia cognitivo-comportamental para os transtornos alimentares. No tema do Laux, ele falou que a prevalência do transtorno psiquiátrico era maior em pacientes obesos, sendo que a depressão e o transtorno compulsivo alimentar eram os mais prevalentes. O objetivo da avaliação psiquiátrica pré-operatória seria identificar quadros psiquiátricos prévios atuais e tratar eles em conjunto com o processo cirúrgico, e também avaliar a capacidade do indivíduo em se adaptar àquelas mudanças necessárias que a cirurgia iria impor. Até 3 a 4 anos do pós-operatório, tende a haver uma redução da psicopatologia de forma geral, mas tem poucos estudos a longo prazo estendendo esse período. Alguns sugerem chance maior de retorno de quadros e uma maior dificuldade em manter a perda de peso. Na palestra do professor Hélio Elks, se falou sobre a esquizofrenia resistente, muitas vezes do uso da clozapina e do ECT junto, associado com a aripiprazol, parecia uma melhor resposta nos sintomas psicóticos. Aqui na aula do simpósio, tratamentos de pacientes com transtorno de humor bipolar e transtorno de personalidade borderline. Então, o professor Rodrigo Delfino falou exatamente dessas 4 premissas: de que a personalidade moldava o transtorno de humor, que a personalidade predispunha ao transtorno de humor, que a personalidade como uma expressão do transtorno de humor, outro ponto que seria a personalidade alterada pelo transtorno de humor. Então, o tratamento seria conforme a dimensão desses sintomas. Então, a instabilidade afetiva, o uso de valproato, lamotrigina, topiramato, aripiprazol, olanzapina e quetiapina pareciam ser escolhas melhores, que nos sintomas de impulsividade, a lamotrigina, o topiramato, o aripiprazol e os antipsicóticos depósitos pareciam ser boas escolhas. Nos sintomas paranoides, dissociativos ou induzidos por estresse, que o aripiprazol, a olanzapina e a quetiapina pareciam ser boas escolhas, e que naquela instabilidade interpessoal, os dados melhores seriam com valproato, topiramato, aripiprazol e quetiapina. Nos pacientes com tratamento de transtorno de humor bipolar mais transtorno de personalidade borderline, o valproato viria aqui com nível de evidência 3 e a lamotrigina com nível de evidência ruinzinho, o nível de evidência 4. Assim como o uso de escalas também
estaria associado a melhores taxas de resposta num contexto geral. Também estava indicado nos pacientes com essas comorbidades que a gente falou. Para impulsividade, raiva e automutilação, além da quetiapina e olanzapina, poderia-se tentar e lembrar da periciazina, que é o famoso neuleptil. Evitar benzodiazepínicos pelo risco de abuso, a gente conhece, né, a impulsividade desses pacientes, mas em alguns casos também poderia causar desinibição, assim como álcool. Bom, eu acho que com isso eu tive uma aula hoje com o professor Kalil na hora do almoço. Ele falou sobre a vitamina D, a necessidade, o quanto que ela interfere em várias funções vitais, o quanto que ela é importante, considerada por muitos como um hormônio. Manter níveis acima de 30 nos pacientes nessa população especial parecia estar envolvido com uma boa resposta. Os dados hoje, eles mostram que a deficiência de vitamina D realmente está bastante implicada com quadros depressivos. Não necessariamente a reposição de vitamina D melhoraria esses sintomas, mas a necessidade do sol, a necessidade da exposição, a necessidade dessas questões de fatores genéticos. Ele deu uma aula brilhante sobre o fato. E eu apresentei os dados do metilfolato, principalmente levando os estudos do professor Papacostas, lembrando que não é uma panaceia, um emplasto Brás Cubas, mas que ele teria um lugar em alguns pacientes que não estariam respondendo bem, principalmente aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O highlight de hoje ficou um pouquinho mais longo, porque a gente teve mais aula para falar. Eu agradeço a atenção de vocês e amanhã a gente fecha com o 4º dia do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Um grande abraço, até mais e até amanhã.